Sejam bem-vindos a mais um tutorial de estatística experimental. Passaremos agora a resolução de um exercício em que foram ensaiados 4 níveis de um fator A com 2 níveis de um fator B num fatorial 4 por 2 em um delineamento em blocos casualizados com 3 repetições. O exercício diz o seguinte: supondo que o teste F da análise da variância para o estudo de A dentro de B2 foi significativo, proceda ao teste de Tukey para comparar os níveis de A dentro de B. Nós vamos assumir aqui um teste de Tukey em nível de 5% de significância. Vou botar aqui, ó, 5%. Só vou escrever 5% de probabilidade, aí você já entenda que é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira, que é também para nós o nível de significância ou alfa, tá bom? Então nós sabemos, então, partindo do início, a interação foi significativa, então os fatores deveriam ser estudados de modo separadamente. Verdade? Não. Quando a interação é significativa, nós devemos, os fatores não podem ser estudados isoladamente. Nós devemos proceder ao desdobramento daquela análise da variância, estudando cada fator dentro dos níveis do outro fator. E foi o que ele disse. Ao estudar os níveis do fator A dentro do nível 2 do fator B, ou seja, A1, A2, A3 e A4 dentro de B2, justamente isso aqui que nós marcamos em laranja, olha, encontramos que a análise da variância foi significativa. Então, agora eu preciso proceder ao teste de média, poderia ser um Tukey, um Duncan, um Newman-Kills, para a gente descobrir qual é o melhor nível do fator A dentro do nível 2 do fator B. O primeiro passo aqui, como nós vamos fazer um teste de média, é calcular as médias, né? Então, vamos botar assim, ó, médias. Vou botar em cima aqui, ó. Médias de quem? AI dentro de B2. Porque, né, como está seguindo aqui, ó, quando o I vale 1, A1. A1 dentro de B2, A2 dentro de B2, A3 dentro de B2, A4 dentro de B2. Então, aqui é simples, é igual total do A1 dentro de B2 dividido por 3 repetições, porque é um DBC com 3 repetições. Então, 28,33 é a média do A1. A gente puxar até aqui embaixo, né? Só arrastar, nós vamos ter a média do A2 dentro de B2, a média do A3 dentro de B2, a média do A4 dentro de B2. Se a gente quiser ordenar essas médias, também é fácil. Basta A1, B2, A2, B2, A3, B2, A4, B2. Nós vamos copiar, Ctrl C. Vamos colar especial aqui, ó. Apenas os valores, para não vir para a fórmula não vir junto. Vamos selecionar essas duas colunas, vamos aqui, ó, em classificar de Z para A. Então ele já classificou de Z para A e ele já ordenou. Opa, tem uma coisa errada aqui. Ctrl Z. Vamos separar só aqui. Vamos classificar de Z para A e vamos expandir a seleção. Então ele já disse para nós, ó, a maior média foi do A3 dentro do B2, a segunda maior o A4, a terceira maior o A1
e a menor foi a média do A2 dentro de B2. Pergunta-se, embora as médias sejam diferentes, há uma diferença significativa entre elas? Para isso, nós precisamos construir contrastes, a gente volta no nosso conteúdo de contraste, e comparar esses contrastes com uma DMS através de um teste estatístico, pode ser o teste de Tuckey. Lembrando a vocês que a DMS é menor valor que a estimativa de um contraste deve apresentar para que ele seja considerado significativo. Então, nós temos que colocar a mão na DMS de Tuckey, que é no caso em específico era o delta, né? E a DMS do Tuckey era um Q que multiplicava, né, o que era o valor tabelado estudentizado para o teste, a raiz quadrada do quadrado médio de resíduo dividido pelo número de repetições. Então, para construir a DMS do teste de Tuckey, vamos deixar aqui já separado aqui, DMS para o teste de Tuckey em nível de 5% de probabilidade. Então, tá aqui, ó, teste de Tuckey. Para botar a mão nessa DMS, eu preciso do quadrado médio do resíduo. Como eu não tenho os dados originais, eu não tenho como refazer a primeira análise da variância. De modo que o ensaio, né, que o exercício já passou para nós, ó, a soma do quadrado do resíduo é 180. Então, para eu encontrar o quadrado médio do resíduo, eu preciso dividir a soma de quadrado do resíduo pelos respectivos graus de liberdade. Então, como encontrar os graus de liberdade aqui do resíduo? É fácil. Vamos só lembrar. Ah, professor, quantos tratamentos nós temos? Se eu tenho 4 níveis de A com 2 níveis de B, 2 vezes 4 são 8 tratamentos. Tudo bem? Então, num fatorial, os tratamentos são as combinações dos níveis dos fatores. Então, vamos lá. Tratamento. Se eu tenho 8 tratamentos, grau de liberdade para tratamento, 7. Bloco. Se nós temos 3 repetições, grau de liberdade para bloco, 2. Grau de liberdade total. Seriam 8 tratamentos, vezes 3 repetições, 3 vezes 8, 24. Grau de liberdade total, então, 23. Para encontrarmos o resíduo, basta fazer 2 vezes 7, né, 14, ou então, de 23, subtrairmos 7 e subtraímos o 2. Ó. Pronto. 14 graus de liberdade são os graus de liberdade do resíduo. Quadrado médio do resíduo, basta dividir a soma de quadrado do resíduo pelos graus de liberdade do resíduo. Então, o quadrado médio do resíduo é 12,86. Né? Formatar a célula. Número, 2 casas. Só lembrando aqui, 4 níveis do fator A, então nós temos 3 graus de liberdade para B, 2 níveis do fator B, temos 1 grau de liberdade para o B, para a interação, 3 vezes 1, 3 graus de liberdade para a interação. Tá bom? Só se tivéssemos completar o grau de liberdade todo. Então, agora nós precisamos construir o teste de Tuckey, né? Então, vamos fazer aqui o teste de Tuckey. Em nível de 5% de significância. Para isso, vamos dizer quem é a hipótese H0 ou a hipótese nula. Né? É que o contraste seja igual a 0. E o H1 que o contraste seja diferente de 0. H1 ou HA, como queira, contraste
Não estou encontrando qual que é o símbolo aqui. Vamos botar assim, ó. Contraste diferente de zero. Precisamos agora da DM. Precisamos agora da DMS do teste, que está em função de um Q alfa, que é o valor estudentizado para a estatística do teste, vamos lembrar, do quadrado médio do resíduo e do número de repetições, que no fatorial é K, o número de blocos, né? Para encontrar esse Q alfa, nós vamos ter que olhar onde? Na tabela do teste. Isso aqui então é a tabela do teste TUC, valor estudentizado, né? Amplitude total estudentizada para a estatística do teste, com I e N2 graus de liberdade, em que I é o número de níveis do fator em teste e N2 os graus de liberdade do resíduo. Então, já tá aqui, ó. Quantos níveis de A eu tenho dentro de B2? 1, 2, 3, 4. Indo então, né, do A1 até o A4 dentro de B2. Então, são 4 níveis do fator em teste. Nós vamos ter que olhar essa coluna aqui. E 4 níveis do fator em teste e 14 graus de liberdade do resíduo. O que dá 4,11. (12,86) quadrado médio do resíduo está aqui, ó. E o número de repetição é igual a 3. A DMS vamos calcular então, vai ser igual ao Q alfa, que vai multiplicar a raiz, abro parênteses, do quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetição. Então, Enter. Então, nós temos uma DMS de 8,50. Ou 8,51, se a gente aproximar aqui, ó. Precisamos agora de... Então, vamos deixar aqui, ó. Teste de TUC em nível de 5% de probabilidade, é o que nós estamos fazendo. Aqui estão as hipóteses. E aqui está a DMS. Vamos trazer para cá, então, as médias já ordenadas. E vamos começar a construir os contrastes. Só que aqui nós já vamos construir o contraste colocando a comparação. Perceba, eu vou comparar a maior média, 130, vou deixar colorido aqui o que eu estou comparando. Ó. Nós vamos comparar então a maior com a segunda maior, tá bom? Eu vou deixar essa comparação aqui, ó. E vou fazer uma função condicional, uma função lógica. Então, igual se é a função. Vou abrir parênteses. Vou dizer o seguinte, ó. Se... Agora eu vou escrever o contraste. Né? Vamos lembrar que contraste era o quê? Era função linear de médias populacionais de tratamento. Né? Então, vamos pensar que a estimativa do contraste. Se a estimativa do contraste, em que o somatório de AI era 0, lembre-se disso, hein? Se a estimativa do contraste, qual que vai ser o primeiro contraste? C1. C1 vai ser o quê? 135,
que é o K18 aqui, menos o K19. Então, se a estimativa do contraste for maior igual a quem? A DMS. O que acontece? Se o valor da DMS, se a estimativa do contraste for maior que a DMS, a gente rejeita o H0. Ao rejeitar o H0, eu digo que as médias são diferentes. Então, função. Se K18 menos K19 maior ou igual a G18, neste exemplo meu aqui, tá, gente? Na tabela de vocês, eu não sei quais serão os números. Como é que fala? A linha e o endereço aí da célula. Mas eu só estou mostrando para vocês de modo a facilitar a escrita da função. Então, teste lógico. Se o contraste maior ou igual a DMS, o que a gente faz? A gente rejeita H0. Se a gente rejeitar H0, significa que a média do A3 dentro de B2 é diferente da média do A4 dentro de B2. Se ela é diferente, ela merece uma letra diferente, assumindo que o A3 é a maior média, ele vai receber o A. Então, se isso é verdadeiro, aí tem que colocar entre aspas. Código B. Se é falso, significa então que as médias são iguais e, portanto, código A. Fecho o parênteses, entro, enter. Então, ele já disse para mim que A4 dentro de B2 é B. Obviamente, aqui em cima já começa com A, né? Porque é a maior letra. Então, vamos fazer agora a comparação da segunda maior com a terceira maior. De novo, igual, função se, abro parênteses. Qual o contraste que eu vou construir? 99 menos 28. Então, 99 menos 28. Se esse contraste então, for maior ou igual, maior ou igual a DMS, 851, ponto e vírgula. Se ele for maior, rejeita H0. Se eu rejeito H0, o contraste é significativo. Então, C é diferente de 0, indicando para nós que o A4, a média de A4 dentro de B2 é maior que a média de A1 dentro de B2. Então, se isso for verdadeiro, temos que colocar uma letra C para indicar a diferença. Caso contrário, a igualdade com a letra B, que é o código que está em A4 dentro de B2. Fecho parênteses e entro, enter. Já mostrando para nós que há uma diferença, então, do A1 para o A4. A última comparação a ser feita, nesse caso nosso aqui, é o último contraste a ser feito. Igual se o 28 menos o 19. Se esse contraste for maior igual a DMS, se ele for maior ou igual, tem que receber uma letra D. Não esqueça de colocar o valor verdadeiro ou falso sempre entre aspas, viu, gente? Caso contrário, as médias são iguais, então eu repito a letra C da comparação anterior. Fecha o parênteses. Então, está dizendo aí, ó, A, B, C e D. Todas as médias diferem entre si pelo teste de Tuck em nível de 5% de probabilidade, em que a melhor média do nível do fator A dentro do nível 2 do fator B é, sem sombra nenhuma de dúvidas, a média de A3 dentro de B2. Beleza? Bons estudos e até a próxima.